Em entrevista exclusiva à Band, Michel Temer garantiu que todos os partidos da base aliada vão apoiar a prioridade do governo no Congresso. A criação de um teto para os gastos públicos, o presidente afirmou ainda que a regra de transição na reforma da Previdência poderá ser amenizada para quem está prestes a se aposentar. Bom, presidente, então, em nome do Grupo Bandeirantes de Comunicação, gostaria de agradecer ao senhor pela atenção. Primeira entrevista a uma televisão aberta, entrevista também à Rádio Band News. E começando, então, a gente sabe, né, o senhor herdou uma situação complicada no Brasil, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. As coisas estão melhorando, o próprio FMI já disse que há uma luz no fim do túnel. Então, a gente sabe da necessidade das reformas, da necessidade de medidas até mesmo algumas impopulares, como reforma da Previdência e também reforma trabalhista. Mas a gente sabe também que, nesse primeiro momento, a prioridade do senhor é a criação de um teto para os gastos públicos. Então, diante disso, eu pergunto, alguns partidos da base já estão fechando questão. O senhor defende que todos os partidos fechem questão com direito a eventual punição, se houver, por exemplo, um voto em contrário? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza de me convidarem para essa entrevista, né? Que será muito divulgada. Mas eu quero dizer o seguinte, este fechamento de questão, a essa altura, 6 partidos já fecharam questão em torno da proposta de emenda constitucional que fixa um teto para os gastos públicos, é a significação mais evidente de que o legislativo brasileiro tem consciência das dificuldades do país, não apenas o executivo, não apenas o governo, mas que eles estão colaborando para tirar o país da crise. Se esse teto dos gastos tivesse sido formulado há 5 anos atrás, nós não teríamos déficit. A essa altura o Brasil seria de outra maneira. Então, eu volto a dizer, quando os partidos fecham questão, e olha, foi uma coisa espontânea. Vocês sabem que eu fiz uma reunião dos líderes e presidentes de partidos e cada um deles, ao falar, disse, olha, é tão grave e tão importante esse projeto de emenda constitucional que nós vamos fechar a questão. Toda vez, é natural, toda vez que você vai fazer uma restrição, vamos na sua casa, se você fizer uma restrição, alguém vai reclamar. Só depois que você explica é que a pessoa diz, muito bem, eu tenho uma restrição hoje para ter um benefício amanhã. E é exatamente isso que acontece no Brasil. Nós vamos ter quase mais de 100 bilhões de déficit na Previdência neste ano. No ano que vem, projeta os 140 ou 150 bilhões do déficit previdenciário. Então haverá um dado momento em que o aposentado vai bater as portas do poder público, não tem como pagar. Mas eu quero dizer o seguinte, nós não vamos, por exemplo, afetar ou alterar os direitos já consolidados, chamado direito adquirido. Nós vamos preservar isso. Estamos montando uma reforma da Previdência que seja, digamos, efetiva para o futuro, mas que seja suave para quem está ainda trabalhando. Posso antecipar alguma coisa que já foi debatido. Nós talvez tenhamos a necessidade de uma transição. A pessoa tem lá, sei lá, tem 5 anos para se aposentar, vai trabalhar mais 2 meses. A pessoa tem 20 anos para se aposentar, vai trabalhar mais 1 ano, mais 2 anos. É uma regra de transição. Agora, importante que para o futuro se fixe uma idade mínima da aposentadoria. Interessante como o próprio judiciário já está começando a fazer uma reforma trabalhista. Tanto que logo depois do teto nós vamos para a reforma da Previdência, com aquelas significações que eu acabei de mencionar, e ao mesmo tempo levar adiante o que remanescer ainda da reforma trabalhista. Porque se num dado momento também os tribunais superiores, interpretando a Constituição Federal e a consolidação das leis do trabalho, fizer por conta própria uma reforma trabalhista, nós não precisamos levá-la adiante. De vez em quando eu ouço críticas, né? Mas a verdade é que no próprio governo anterior se fez um início de reforma trabalhista quando a senhora presidente, naquela época, ela editou uma medida provisória que permitia, para manter o emprego, que o empregador reduzisse 30% do salário, desde que houvesse um acordo entre o sindicato dos patrões e o sindicato dos empregados. Eu acho que essa confiança está sendo restabelecida. Ainda há pouco se falava na hipótese das concessões. Nós criamos um setor especial do governo que é exatamente para tratar das concessões dos serviços públicos, né? E já há 34 setores, né? Portos, aeroportos, rodovias, na área de petróleo e gás, onde há previsão
da possibilidade de concessões. Isso está sendo negociado. O que nós queremos? Nós queremos apenas conceder? Não, a concessão é para gerar investimentos, portanto, geradores de emprego. Veja que nós não temos mais falado em tributos, porque nós estamos cortando na carne. Quando falamos em teto das despesas públicas, estamos descartando, neste momento, qualquer hipótese de tributo. Aqui no Brasil é assim, se você está na oposição, você tem que destruir o governo. Você tem que impedir tudo aquilo que o governo faz. Não é? Essa é a ideia de oposição. Agora, você me diz, a oposição, se ela estivesse na situação, talvez estivesse fazendo as mesmas coisas, como já fez no passado. Né? Mas como está na oposição, e o conceito de oposição, vamos derrubar o governo, vamos destruir o governo, vamos jogar contra. Não está no meu horizonte isso, sabe? Essa coisa da reforma ministerial, ela pode acontecer dependendo das circunstâncias, mas não está no meu horizonte agora fazer qualquer reforma, até porque os partidos estão, na verdade, representados do governo, né? E você verifica, partindo da sua análise, né, que, na verdade, os partidos da base do governo federal que tiveram um sucesso extraordinário. No caso do Marcos Beltrão, interessante, eu retardei um pouco, porque ele está indicado pela bancada da Câmara. Ele era prefeito de uma cidade lá em Alagoas. Num dado momento, haveria um recolhimento patronal para o INSS, por meio de guias. Estas guias foram remetidas e o pagamento não foi feito. E como não foi feito, o Ministério Público local entrou com uma ação contra o prefeito. Quando eles detectaram isso, imediatamente cobriram. Foram lá e pagaram o débito que era devido pela prefeitura, não especialmente pela figura do prefeito, né? Presidente, muitíssimo obrigado pela atenção. Foi um prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e até uma próxima oportunidade e boa sorte para o senhor. Muito obrigado, preciso de boa sorte e conto com o apoio de todos. A íntegra da entrevista com o presidente Michel Temer você vê logo mais no Jornal da Noite aqui na Band e também no canal Band News TV.